Graça e paz, amém? Glória a Deus, é um motivo de alegria estarmos aqui nessa noite e que o Senhor possa estar falando conosco. Vire para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: olha, não me atrapalhe nessa noite, eu quero ouvir a voz do Senhor. Amém? Então que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que nada possa impedir que a palavra dele penetre ao nosso coração e que ela venha produzir fruto do Espírito Santo, conhecimento, que possamos viver aquilo que está na palavra, aquilo que nós pregamos, aquilo que acreditamos, e que o Espírito Santo possa ter liberdade de falar conosco. É tão bom quando a gente vem aqui nessa Assembleia dos Santos de adorar ao nome do Senhor, mas o principal, além de vermos os irmãos, dar um abraço nos irmãos, é sairmos daqui transformados, restaurados. É esse o propósito. O dono da casa que está aqui é o Senhor. E é ruim quando você vai no local onde o anfitrião está e a pessoa sai dali sem encontro com o anfitrião. E que você saia dessa noite com o encontro com o Senhor, que tem uma palavra que transforma, que liberta, que alimenta a nossa alma. O texto nessa noite, o título da mensagem é o poder da gratidão. É o texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vai ser projetado aí na tela. Livro de Tessalonicenses, é o capítulo de número 5, versículo 18. Já está projetado aí, ó. Diz o seguinte, acompanha a leitura aí. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vire para o irmão que está do seu lado e fala: deem graças a Deus em todo tempo. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Fala aí para ele. Amém? Fechamos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, seja ministrada. Pai, que nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, que o Senhor venha curar, restaurar, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Pai, que possamos viver, ó Deus, na plenitude da Tua graça, que possamos, ó Deus, em tudo, sermos agradecidos ao Senhor por tudo, ó Pai. O Senhor venha estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, ó Pai, depositar tudo em Tuas mãos, ó Pai. E confiamos na Tua provisão, confiamos, ó Deus, no Teu poder, confiamos que Tu fazes infinitamente mais tudo aquilo que possamos pedir, tudo aquilo que pensamos e almejamos, o Senhor opera poderosamente, ó Deus, através de nós. E queremos viver a Tua palavra, Senhor. E te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados, esse texto, questão da gratidão, é algo profundo, é algo que a palavra nos exorta a viver com o coração grato, porque muitas das vezes nós vivemos mergulhados nessa trajetória, nessa caminhada, uma vida marcada de reclamação, de murmuração, e essas coisas acabam nos tirando do foco, nos tirando daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E o aspecto da murmuração, da reclamação, é comum nos nossos dias. Reclamamos quando falta um alimento, quando falta uma roupa que
que nós almejamos e não temos. Então, sempre estamos reclamando, sempre estamos ansiando por algo em nossas vidas. E essa alma, essa carne nossa também, como fruto do pecado, sempre é algo que nos falta, é algo que nos decepciona, é algo que vivemos sempre em constante busca por algo que sempre estamos mudando de foco, de vontades, e é assim o tempo todo. E precisamos viver nessa nossa caminhada do ter, de buscar, ter sempre em mente que o Senhor é que provém todas as coisas em nossas vidas. Às vezes, quando a gente tenta fazer algo com nossas próprias forças, é aí que a decepção pode acontecer, aquela falta daquela conquista, e tudo isso gera em nós um sentimento de fracasso, de perda, e de reclamação, de murmuração, e tudo isso acaba nos afastando do propósito original de sermos gratos ao Senhor por tudo. São sentimentos que volta e meia nos perturba, que nos atrapalha de irmos mais além. É importante almejarmos as coisas, de querer o melhor. Vivemos constantemente nessa busca. Só que nem sempre as coisas acontecem da forma que planejamos, da forma que almejamos. E a gratidão, algo que a palavra nos ensina, é uma decisão, é algo muito mais do que simplesmente de uma escolha. É uma decisão espiritual. Então, que nessa noite possamos sair daqui com o coração cheio de gratidão, deixando de lado a amargura, e que a gratidão possa permear os nossos anseios, o nosso coração, a nossa mente. Ser grato não depende de circunstâncias, mas na confiança em quem? Em Deus. A gratidão libera o poder espiritual, transforma ambientes e muda corações. Então, entendamos que há poder na gratidão. Fala para o seu irmão assim, há poder, você libera poder na gratidão, quando você tem um coração grato naquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Nessa palavra, nós entendemos que a gratidão é uma ordem de Deus. Salmo de número 100, verso 4. Está projetado aí na tela aí, ó. Quando você saiu lá da sua casa, você veio aqui nessa noite, colocou uma roupa bonita, um perfume cheiroso. Você veio aqui para este local, você veio com um objetivo, com um propósito. E o salmista, lá no Salmo de número 100, verso 4, ele fala: entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o teu santo nome. A partir do momento quando você entra por aquelas portas, você veio aqui com o coração grato ao Senhor para oferecer a Ele o seu melhor, que é através do seu louvor, que é através da sua adoração. É esse o objetivo, assim como o salmista falou: entrem pelas suas portas com louvor. A gratidão é uma chave de acesso à presença de Deus. Sabe quando você entra nessas portas aqui, chega aqui no templo, você simplesmente não está aqui cantando simplesmente por cantar. Você simplesmente não está aqui só para ver o irmão, para ouvir uma mensagem, mas você está aqui
para oferecer o seu culto racional ao Senhor. E esse Deus, ele anseia, ele anela para que a sua alma consiga atingir a plenitude da gratidão com louvor, com adoração. E sabe, quando as pessoas vêm aqui, não conseguem se desprender, não conseguem oferecer ao Senhor, aquela alma ainda não consegue sair daqui satisfeita. Aquela alma ainda não conseguiu ter aquele encontro com o Senhor. Aquela alma ainda está presa, não conseguiu se libertar dos problemas que estão lá fora. É necessário um desprendimento da sua alma de sentimento para que haja sintonia de você com o Pai Celestial. E o Senhor nos convida, entrai pelas suas portas com graças, com louvor, para que você experimente essa comunhão plena com o Espírito Santo. E como essa gratidão é uma chave de acesso à presença de Deus, ela não é opcional, é uma decisão para que você venha experimentar. E outra coisa também, como nós falamos no início, o contrário da gratidão é a ingratidão. E essa ingratidão fecha as portas. Essa ingratidão te leva a você à murmuração. E essa murmuração leva ao pecado, a você não entender que Deus está cuidando de todas as coisas da sua vida, seja nos pequenos detalhes, aos grandes detalhes. Fala para o Senhor, fala, a murmuração impede você de ver a bênção do Senhor, o milagre na sua vida. Aí te faço uma pergunta nessa noite. Como está a nossa vida? Está uma vida de gratidão ou uma vida de murmuração? Reclamamos quando o ônibus atrasa, reclamamos quando falta o alimento, reclamamos quando falta o salário, reclamamos quando chove demais, reclamamos quando sol demais. Não é assim? Eu lembro uma passagem da Bíblia, do povo de Deus, lá quando estava no Egito, estava sofrendo, sendo escravo, muito, sendo subjugado, sendo maltratado com açoites. E quando o Senhor leva eles, liberta eles para Canaã, o que aconteceu? Murmuração, porque estava faltando alimento. Lembrou que lá no Egito era escravo, mas tinha comida. Só que esqueceram quem é que estava, quem é que tinha promessa, quem tinha falado para eles, numa terra que manava leite e mel. Era o Senhor. E é como é importante perceber que a murmuração nos impede de ver a glória de Deus. E essa murmuração nos afasta do propósito original do Senhor. Porque o Senhor tem algo tremendo para nós, mas tudo é etapa para que possamos passar, para que possamos chegar lá na frente, com gratidão, com alegria, reconhecer que é o Senhor que tem cuidado de todas as coisas. O salmista, no Salmo de número 103, convida todos a bendizer o nome do Senhor. Salmo de número 103. Vou ler alguns versos
desse salmo, que ele é tremendo. Meus amados, queiram uma vida de sucesso, de bênção, aplique conhecimento da palavra do Senhor na sua vida. Essa é a chave do sucesso. Que é um 2026 poderosíssimo, abençoado. Aplique a palavra no seu dia a dia. Viva a palavra, que você terá um 2026 abençoadíssimo em todas as áreas. É a palavra quem diz. Olha o salmista aí, nos ensinando. Bendiga ao Senhor a minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Verso 2. Bendize o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Fala para o irmão que está só falando, não esqueça nenhuma bênção do Senhor na sua vida. É fácil esquecer? É. Às vezes o Senhor te livrou lá daquele tormento, daquela prisão. No dia seguinte, passa alguns dias, a gente esqueceu. Quem foi que tirou com mãos poderosas lá o povo do Egito? Depois de eles esqueceram tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles, olha a murmuração, fechando o coração para a incredulidade. Vamos lá, continuando. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Olha aí, olha que bênção. Quem resgata a tua alma da sepultura e coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a água. Olha que profunda essa palavra. Quem é que vai te encher de bens? Quem é que vai te dar as coisas? Não fala que é você não é seu braço não, é o Senhor. É Ele que provém todas as coisas na sua vida. É Ele que te capacita, que te adestra, que te prepara para você ter um trabalho, conquistar as coisas. Volta no verso 5 lá. De modo que a sua juventude se renova como águia. Olha, que palavra tremenda. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 100 anos. É o Senhor que vai te renovar como a águia. Não importa a idade que você tiver, é Ele que renova as suas forças a cada dia, para que você possa suportar os dias maus. Os dias são terríveis. E em 2026 não vai ser fácil, vai continuaremos enquanto estivermos nessa terra. É um processo a cada dia. E o Senhor quer renovar as tuas forças, para que você viva um 2026 cheio da bênção, cheio da vitória. O Senhor quer te completar, quer te realizar nesse ano. Mas basta. A escolha de ter um coração grato depende de você. Essa escolha só você pode fazer. O Senhor está com as mãos dispostas a te abençoar. Basta você querer. Verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericórdia, tardio em irar e cheio de amor leal. Olha que palavra tremenda. O Senhor é leal. Fale para o seu irmão que está do seu lado, o Senhor é leal a você. Ele é fiel a você. E nós precisamos corresponder. Precisamos entregar nosso coração, a nossa alma. Tudo a esse Deus. Agora, para finalizar, vou parar aqui no verso 9. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Olha, a Bíblia fala que a causa de não sermos consumidos é o quê? É a misericórdia do Senhor sobre mim e sobre a sua vida. Se o Senhor recompensasse assim, aquilo de ruim que nós fizemos, estávamos lascados. Mas não. Ele com amor. Ele te gerou com amor. E com carinho, com cuidado, Ele te mostra, olha meu filho, minha filha, é esse o caminho. Mas você precisa reconhecer que é o Senhor que endireita, que é o Senhor que vai aplanando os caminhos, para que você possa passar. No caminho
Tem pedras? Tem. Tem buracos? Tem. Mas cabe o quê? Irmos com a ajuda do Espírito Santo desviando desses obstáculos. Mas precisamos continuar. Precisamos avançar. A gratidão muda a nossa perspectiva. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Está projetado aí. Alguém aqui anda ansioso? Tem algum ansioso aqui? É natural, não é? A nossa alma ter ansiedade. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, é tudo mesmo, não é nada, é tudo mesmo. Por meio de oração, de súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a quem? A Deus. O problema é que a gente conta para todo mundo os nossos problemas, conta a nossa vida, pessoas que não podem nos ajudar. E a palavra nos ensina: entreguem a Deus tudo, toda a vossa ansiedade, com ações de graça, com oração, com súplica. A quem? Ao amigo? Ao coleguinha? A Deus. É Ele que tem a resposta. É Ele que tem o melhor direcionamento para o teu caminhar. Sabe, o problema é que as pessoas buscam a resposta no lugar errado. E a resposta que nós temos para tudo está aonde? Na palavra de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Amados, em 2026, façam o melhor ano das vossas vidas. Coloquem tudo. Faz uma retrospectiva desse ano que está indo embora. E aquilo que não deu certo, aquilo que você viu que você projetou, não deu certo, onde você falhou, faça uma busca, um exame, e faça, em 2026, não repita os mesmos erros. Já viu aquele ditado? O pior erro, a burrice, é permanecer no mesmo erro. Para ter algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Porque se fizer a mesma coisa do ano que passou, vai acontecer a mesma coisa. Então, está ansioso? É natural. Quem não tem ansiedade? Nós temos. Mas precisamos confessar com oração, com súplica, com ações de graças. A quem? Ao Pai. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E precisamos praticar isso. Precisamos ter isso em nossas vidas. Ansiedade, preocupações, o que elas tiram? Tiram a nossa paz. Roubam o quê? Roubam a nossa alegria. E roubam também aquela confiança. E que nos levam o quê? À prisão, levam à amargura. Um dos grandes males desse século é o tal da ansiedade. E pessoas ansiosas buscam ajuda. Não é nada errado de buscar ajuda dos médicos, tá, meus amados? Mas o problema é que vai procurar ajuda do médico, o médico receita remédio e começa com a medicação, e aquela medicação vira uma dependência, e essa dependência gera mais prisão, daqui a pouco tem que mudar para um outro medicamento mais forte. Tem pessoas que estão presas nesse demônio da ansiedade. E o Senhor quer nos trazer, quer nos libertar desse problema muito sério, que é dessa ansiedade.
tudo isso nos gera aprisionamentos na esfera espiritual. E aprisionamento da esfera espiritual traz o reflexo para o aprisionamento também físico. Tem pessoas que estão tão presas na ansiedade que não conseguem sair de casa, não conseguem ter relacionamentos, vivem em poder de remédio o tempo todo. E Jesus veio aqui para nos dar vida e vida em abundância. Sabe? E tem pessoas também na igreja, vêm, participam do culto e continuam aprisionadas também pela ansiedade. E o Senhor quer nos libertar de todas essas prisões. Enquanto que a gratidão desloca o fato do problema, das dificuldades, para quem? Para Deus. Quando você é grato, aquele problema ali você está canalizando quem pode resolver os seus problemas. Quando você tem um coração grato, você está mudando aquela situação, aquela perspectiva em algo que te dá o quê? Esperança. Onde a gratidão opera paz, confiança, ânimo, perseverança, pois reconhecemos o quê? O cuidado do Senhor. Você tem reconhecido o cuidado do Senhor na sua vida? Você tem entendido que nesta caminhada os obstáculos vêm para acrescentar a nossa confiança, acrescentar o amor, e para que possamos viver mais e mais na dependência do nosso Deus. A gratidão também libera o quê? Milagres. Fala para o seu irmão falar, a gratidão libera milagres. Vamos lá? João 6,11. Lembra dessa passagem maravilhosa? Essa passagem, depois vocês podem ler em casa, de João 6. Ela fala da multiplicação do quê? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados, tantos quantos queriam. O mesmo fez com os peixes. O que é que o Senhor fez quando perguntou para os discípulos, olha, a multidão está faminta, a multidão estava lá, estava ouvindo o mestre. E o Senhor falou assim, não vamos despedir esse povo, vamos dar alimento para ele. Aí os discípulos falaram, mas Senhor, mas como? Precisa de muito dinheiro para alimentar essa multidão aqui. Mas aí naquela varredura, eles viram que tinha um rapaz, cheio de fé, cheio de gratidão e alegria, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor mandou trazer. E quando o Senhor pegou, era 5 pães, continuava sendo 5 pães. Quando ele deu graças, ele repartiu. E o que aconteceu? Depois que ele deu graças do milagre, da multiplicação, a ponto do que eles recolheram 12 cestos desses 5 pães que haviam naquele local. Sabe? Às vezes a gente recebe algo pequeno, algo pouco. O que a gente quer fazer? É tão pouco, a gente começa a murmurar.
Talvez você recebe aquele salário no final do mês. Você olha para aquele valor, é tão pouco. Será que é assim? Será que quando você recebe algo de alguém, você esperava algo maior, mas veio algo menor? Como é que está o seu agradecimento? Você está sendo grato por aquilo que está recebendo? Ou você está murmurando? E o milagre acontece o quê? Quando você apresenta ao Senhor: Senhor, meu salário é pouquinho, mas é o Senhor que vai multiplicar. Não sei como que eu vou pagar a conta de água, de energia, pagar o aluguel, mas eu não sei. Vou, primeira coisa, entregar a tua parte. O demais é com o Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Seja grato. Não murmure, não reclame. Dê graças ao Senhor. Agradeça, Senhor. É com essa quantia que o Senhor vai multiplicar. É nessa situação que o Senhor vai ser glorificado através de mim. Mas a murmuração não possa ter espaço na minha vida. Porque eu quero viver mais, eu quero ver o milagre. E é com a gratidão, com o coração grato, que o Senhor irá multiplicar, que o Senhor irá transbordar. Em Lucas 17, versículo 11 ao 19. É uma passagem muito interessante. Essa passagem de Lucas 11, 17, de 11 ao 19, acredito que a maioria conheça. Fala de quem? Dos 10 leprosos. E há algo interessante, meus amados, que, como eu já havia comentado aqui, a lepra fazia separação social. As pessoas eram impuras, não podiam chegar próximo das pessoas sãs, porque era algo que contaminava. E a Bíblia fala e relata quando Jesus estava passando entre Samaria e a Galileia, 10 leprosos. Eles não se aproximaram, eles ficaram a certa distância e gritaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, ouvindo eles, Deus deu uma ordem para eles: vai ao sacerdote e apresente a eles. E era costume, era um mandamento bíblico, lá da lei de Moisés, de os leprosos se apresentar aos sacerdotes quando eram curados. E com fé, eles começaram a ir. E à medida que eles foram e apresentaram, ficaram o quê? Sarados. E o que me chama a atenção, esses 10 leprosos, é o quê? Foi a atitude de um. A Bíblia fala que quantos voltaram para agradecer? Voltaram 9? Foram isso? Quantos voltaram para agradecer? A Bíblia fala que somente um. E o que me chama a atenção nessa passagem bíblica, esse um que voltou, ele era o que? Samaritano. Ele não era israelita. Ele não era descendente de Abraão. Ele era de Samaria. O que ele tinha de diferente? Coração grato. Sabe? 90% não voltam para agradecer. Ou seja, o ser humano é ingrato por natureza. E o Senhor quer transformar, quer nos dar um coração grato, um coração de carne, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que tem relacionamento. Quantos na igreja? Os 9 eram
vamos trazer para os nossos dias, eram cristãos. E um que não era cristão voltou para agradecer. E o que Jesus falou para aquele que voltou? Não foram 10? Cadê os outros 9? Onde estão? Sabe, meus amados, às vezes estamos na igreja, às vezes fazemos as coisas, mas o nosso coração está distante do Senhor. O coração está lá fora, o coração está nas coisas, o coração está no dinheiro, o coração está em ser, em ter, em coisas materiais. Mas o Senhor nos chama a viver muito além. O Senhor nos chama a nos relacionarmos com Ele. E quando temos relacionamento com o Espírito Santo, quando temos relacionamento com o Senhor transforma a nossa natureza. Onde era a ingratidão, opera a gratidão nos corações. A gratidão testemunha ao mundo. Salmo 107, 1 ao 9. Salmo de número 107, versos 1 ao 9. O salmista nos ensinando novamente aí, ó. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Sabe, o Senhor é bom. Já viram essa frase? O Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. Isso é uma grande verdade. Assim, eu digo que o Senhor resgatou os que Ele livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Perambularam-se pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos, sedentos, a sua vida se desfalecia. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os pelo caminho reto, até que se chegasse a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. É o Senhor que sacia as suas sedes. É o Senhor que dá o alimento para você todos os dias. É o Senhor que tem provido todas as coisas em nossas vidas. E o reconhecimento de que tudo é do Senhor nos faz a nossa alma ser gratas ao Senhor. Um coração grato glorifica a Deus publicamente. E empodera a forma de testemunho e evangelismo. Olha que algo tremendo nesta manhã. O irmão Cláudio contando o testemunho dele na situação que eles têm vivido. E como o Senhor tem trabalhado, transformado em cada gesto, em cada situação, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E só com o coração grato você consegue ver os milagres de Deus sendo derramados, as bênçãos de Deus sendo acrescentadas em nossas vidas. Para finalizar, estarei com alguns versículos aqui. A gratidão nos aproxima de Deus, transforma o coração e o ambiente à sua volta. Você sabia que onde você está, o Senhor, tendo relacionamento com o Senhor presente na sua vida, os ambientes, as realidades são transformadas. E aquele ambiente é transformado porque você está ali
É a presença de Deus na sua vida que transforma todas as coisas. Onde você chega, a luz de Cristo que é em você resplandece, as pessoas vê que há algo diferente. Assim como Moisés desceu do monte, as pessoas viam nele que o rosto dele resplandeciam, porque ele tinha aquela comunhão com o Senhor, aquele relacionamento. O Senhor estava na vida dele. E o que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus que habita em você. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Já reparou quando você chega no local, quando você tem aquela comunhão com Deus ali, as coisas mudam, as pessoas percebem, olha, aquele rapaz, aquela moça, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, tem algo diferente. Você carrega a presença de Deus na sua vida. E se o Senhor está tendo aquele relacionamento, está com você, está vivendo com você, não há espaço para murmuração. O grato reconhece o que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Salmo 50, 23, para finalizarmos algumas passagens aqui. Que essas palavras, meus amados, fiquem gravadas no seu coração, vivam elas. E que o Senhor nos abençoe com um ano que virá com muitas bênçãos. Um coração alegre, um coração grato. Salmo 50, 23. Até ali aqui hoje, no texto bíblico das ofertas. Aquele que me oferece gratidão com sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, como eu falei, tudo é tudo. Sejam por palavras, seja por ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. Efésios 5:20. Olha aí. Sempre o quê? Dando graças a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para finalizar, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Amém? Coloquem de pé. Tudo que vocês venham fazer, lembre que você está carregando o nome. Qual o nome que vocês estão carregando? O nome do Senhor. E o Senhor espera de nós que venhamos, estarmos com o coração disposto a engrandecê-lo, a adorá-lo. Um coração grato em todas as coisas. Porque em tudo que venhamos fazer, façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Esse é o segredo para que venhamos alcançar dias de bênçãos, dias de vitória. O Senhor quer mudar todas as circunstâncias, sejam elas boas,
sejam elas ruins, em oportunidades de que as pessoas vejam nós como um espelho. Eles vão olhar para você, vai ver que ali está um servo do Senhor. E a pior coisa é viver aquela vida de amargura, de tristeza, de fracasso. Essas coisas que são frutos da carne aprisionam, roubam a paz, roubam a alegria, nos decepcionam, impedem de vermos a glória do Senhor. O louvor estará ministrando um louvor aqui. E no gesto de gratidão, te convido, vamos aqui na frente, recebemos a unção com óleo, a oração, e o Senhor transforme as nossas vidas, transforme o nosso coração para um coração grato, com alegria, com amor. Só depende de nós. Só depende de nós alcançar tudo aquilo que o Senhor tem almejado para nós. E o propósito do Senhor é esse: que venhamos a entender, que venhamos reconhecê-lo, adorá-lo na beleza da santidade. Eu sei que o ano está terminando, algumas frustrações, algumas decepções, algum sentimento de amargura, de ansiedade. Mas isso, que a partir de hoje, o Senhor quer dar um novo coração, uma nova experiência, quer renovar, quer libertar, quer transformar. E que aquilo que está te atormentando, que está roubando a tua paz, que está roubando a tua alegria, Ele quer tirar esse peso da tua alma. Ele quer fazer você experimentar coisas novas. Ele te proporciona, nenhum dia é igual ao outro, mas Ele quer fazer nesse dia presente, no dia que virá, um novo amanhecer, uma nova jornada. Mas precisamos entender, mas precisamos a cada dia humilhar e deixar o Senhor ir lapidando. Aquele diamante bruto o Senhor quer trabalhar para nos tornar joias raras em suas mãos. Pense nessa noite e venha aqui na frente, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.